Fertilização in vitro pelo plano de saúde. No final de contas, como ficou a possibilidade de fazer com que o plano de saúde cubra a fertilização in vitro? Olha, eu mesmo fiz vídeos durante muitos anos explicando que pacientes tinham esse direito e aí o STJ veio e deu uma decisão no tema 1067. E é sobre essa decisão do STJ e sobre como ela vincula todo o Poder Judiciário que eu vou tratar com vocês agora. Me acompanhem. Durante muitos anos, consumidores recorreram à justiça buscando que os planos de saúde custeassem a fertilização in vitro, a FIV. E muitas dessas vezes consumidores foram atendidos, esses pedidos foram acolhidos pela justiça. Note, eu lembro que quando eu estava estudando lá na Universidade de Coimbra, em Portugal, cheguei a fazer um levantamento e um estudo bem interessante. No Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, cerca de 2/3 das decisões judiciais que saíam sobre FIV eram favoráveis aos consumidores. E por quê? Porque entendia-se que a regra que determinou que o plano de saúde cobriria o planejamento familiar dava respaldo aos consumidores de pleitear a fertilização in vitro. Acontece que o tema foi tão polêmico e tantas vezes levado à justiça que numa dessas ocasiões o STJ foi lá e fez o quê? O STJ, vamos explicar, é o Superior Tribunal de Justiça. Esse tribunal que fica em Brasília e é responsável pela uniformização de entendimento sobre uma lei, né? Não sobre a Constituição, que é o STF, mas sobre uma lei. O STJ foi lá e fez o seguinte, adotou o tema 1067. E o que diz o tema 1067? Olha, o tema 1067 é assim, tem tanto processo discutindo esse tema que o STJ vai lá, pinça alguns desses processos e ele vai julgar essa matéria tentando uniformizar esse entendimento e fazendo o seguinte, esse entendimento adotado pelo STJ vincula juízes em todo o Brasil e nenhum deles pode julgar de forma diferente, porque se assim o fizerem, rapidamente a parte prejudicada vai ter mecanismos para tentar reformar essa decisão. O que disse então o tema 1067? Ele disse basicamente que, salvo expressa previsão contratual, os planos de saúde não estão obrigados a custear a fertilização in vitro. E aqui a gente deve entender a fertilização in vitro e inclusive a inseminação artificial, que é uma técnica um pouco mais simples, mas que também, por essa decisão do STJ, não está acobertada pela obrigação dos planos de saúde. Portanto, olha, ultimamente, por exemplo, a gente sequer tem feito casos similares a esse dentro do escritório, porque a gente tem entendido que é absolutamente inviável buscar a cobertura depois da decisão do STJ. Evidentemente que pode ter algum caso, alguma particularidade que muitas das vezes vai fazer com que um tribunal faça uma distinção. Por exemplo, eu conheço uma decisão que fez uma distinção porque a fertilização in vitro naquele caso era a forma de tratamento, por exemplo, de um outro filho que aquele casal tinha. Então, o tribunal foi lá e determinou o custeio. Isso já aconteceu, já vi uma decisão assim, mas essa decisão ainda continua em tramitação, então a gente não sabe se o STJ, lá em Brasília, se quando chegar, eles vão, por exemplo, dizer que não tem direito também e vão aplicar a mesma tese. Às vezes nós vamos encontrar aí decisões dizendo que o congelamento de óvulos naqueles pacientes, por exemplo, que precisam, naquelas mulheres que precisam se submeter à quimioterapia, não estão acobertados por essa tese e que elas têm cobertura. Então, assim, tem decisão da justiça entendendo que o congelamento de óvulos ou congelamento, por exemplo, até de espermatozoide, naqueles casos em que a pessoa vai se submeter a um tratamento e, portanto, isso será gravemente prejudicado, deve ter cobertura pela operadora de plano de saúde e que isso não está abarcado por essa decisão de não custear a FIV. Então, seria o custeio apenas do congelamento em si. Mas essa é uma decisão bastante polêmica e ainda, sinceramente, bastante esparçada, né? Quero dizer, bastante incomum dentro da justiça.
A maioria das decisões judiciais, mesmo atualmente sobre o congelamento, vai dizer, por exemplo, que a operadora de saúde não está obrigada, embora no congelamento de óvulo ou, por exemplo, do espermatozoide, de vez em quando a gente encontra decisões judiciais. Mas a fertilização in vitro até a inseminação artificial, depois do tema 1067, elas estão prejudicadas aí por essa decisão do STJ e eu não vejo mais na prática pacientes conseguindo esse direito. E, portanto, é preciso tomar muito cuidado com promessas que são feitas aí de vamos tentar, vamos buscar, tem uma brechinha que tal. Olha, evidentemente que pode haver alguma situação tão diferente que possa ser enquadrada aí numa grande exceção da regra e convencer o Poder Judiciário. Mas isso não é simples, isso não é fácil, isso não é tranquilo, isso pode ter um risco, que é o de perder a ação e fazer com que você gaste ainda mais dinheiro com isso, já que eventualmente aí podem sobrevir custos dessa perda da ação judicial. E, portanto, fale sempre com um advogado especialista em plano de saúde, um profissional habituado com a matéria, em quem você confie e em quem você veja muita seriedade. Por quê? Porque, olha, você não pode perder mais dinheiro nessa história toda, então é preciso tomar muito cuidado. E eu posso dizer para vocês muito orgulhosamente que dentro das pós-graduações onde eu leciono, todos os semestres profissionais, advogados, saem absolutamente capacitados para lidar com questões como essa e que são profissionais bastante sérios e dedicados e que vão informar para você direitinho o seu direito e a complexidade do tema. Portanto, segundo o tema 1067 do STJ, não é possível obter a fertilização in vitro regularmente pelo plano de saúde ou mesmo a inseminação artificial, salvo se houver expressa previsão no contrato. E sendo bem franco, com quase 20 anos fazendo isso, eu nunca vi um contrato que previsse expressamente esse tipo de direito. É isso. Eu lamento não ser muitas vezes o portador das melhores notícias, mas a gente não está aqui para falar o que as pessoas gostariam de ouvir. A gente está aqui para dizer a verdade e para informar possibilidades e riscos, direitos e soluções para que vocês tomem sempre a melhor decisão ao caso de vocês. Desejo muito que tudo fique bem, que você consiga viabilizar de uma forma ou de outra esse projeto, se esse for o seu sonho, e à medida do que for possível, que tudo fique bem na sua vida. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Eu espero ter sido útil com esse vídeo. Qualquer dúvida, deixa aqui no canal. Para mim é sempre um grande prazer poder ajudá-los e poder esclarecer direitos a vocês como um advogado especialista em plano de saúde que faz isso há tanto tempo. Até o próximo vídeo.